Eu estava fazendo vídeo sobre desafio de ser mãe, sobre tudo. A mamãe tá... Mãe, Oi. você amanhã pode comprar slime? Tá bom, a gente conversa sobre isso já já, tá bom? Fecha a porta. Peraí que ela caiu. Pronto. Posso perder o pé, mas tá vindo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Chão Não Passa. Antes de apresentar a nossa convidada, vou chamar aqui a minha parceira, Natália Garcia. Oi, Nath. Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem estiver nos assistindo. Mais uma vez estamos aqui, esse é o 6º episódio da série do Chão Não Passa. De novo, a gente está fazendo 100 participações ao vivo, a gente vai seguir nesse formato por mais algum tempo. Então, quer falar um pouco do tema de hoje, Padma? O que a gente vai falar hoje? Sim. Então, gente, é um tema que eu confesso que eu estava bem preocupada com esse tema. E a Natália, então, teve essa ideia, né, de falar, gente, a gente precisa entrevistar alguma mãe. E aí, sincronicamente, eu ouvi essa mãe e convidei e deu tudo certo. Então, como já adiantei aqui, o tema hoje é para você, mãe, para você descobrir que do chão não passa. Eu tenho uma filha de 20 anos e no meio dessa pandemia, eu confesso que eu ficava pensando, gente, como seria se a minha filha tivesse 4, 5 anos? Porque hoje ela cozinha, ela me ajuda na faxina, então eu estou trabalhando, eu saio, tem um almoço que ela já fez. Eu falei, imagina se ela tivesse 4, 5 anos, eu tivesse que brincar, cozinhar para ela, dar banho, trocar roupa e ainda trabalhar, e ainda fazer faxina, e ainda passar roupa. Socorro! Então eu vou descobrir aqui hoje, junto com a Priscila, bem-vinda, Priscila, que do chão não passa, né, Priscila? Ainda não passei, sigo aqui firme e forte. Bom, olá a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, Priscila, você assim, poderia começar contando para o público, você é mãe, né? Você então, tem 2 filhos, a idade, como que está sendo? Claro. Bom, eu sou mãe, eu tive meu primeiro filho aos 30, um filho super planejado, desejado, em comunhão com o meu marido. A gente estava muito nessa energia da maternidade, do desejo, né, da maternidade, da paternidade. E aí, depois de 2 anos e 1 mês, nasceu a minha filha. Então, hoje, eles estão com 6 e 4 anos, respectivamente. E olha, tem sido, eu falo que é um quebra-cabeça que a gente monta diariamente e desmonta. E depois no dia seguinte você não sabe mais como montar e depois no outro dia, de repente, o quebra-cabeça tá fácil. Pelo menos para mim, na minha jornada assim, a maternidade foi a experiência que mais me transformou enquanto ser humano. Realmente ela me revelou coisas que eu desconhecia sobre mim mesma, sobre as minhas fragilidades acima de tudo, a minha sombra, e também sobre a minha coragem, sobre a minha potência, sobre um exercício diário de muito amor e muita raiva também. E a gente acha que tem que ter espaço para falar disso, sim. Então, eu acho que a maternidade já traz isso automaticamente, né? Antes da pandemia, eu já falava assim que com quem eu tenho mais carinho para atender, que eu consigo mais fazer empatia com mães. Porque antes até de tudo isso, eu sempre achei que o papel mais difícil para desempenhar aqui na Terra é a maternidade, né? E agora, então, nessa pandemia, nossa, mais respeito ainda, mais empatia, mais carinho, porque é muito forte, né? Uma experiência muito profunda, que tem alegrias, que tem o gostoso,
mas também é bem desafiador, não? Assim, eu realmente, no começo da pandemia, enquanto eu ainda achava que ia ser um mesinho sem aula, e eu me desesperei, Padma, por uma coisa do desconhecido, do não saber o que viria pela frente. Então, de repente, aquela agenda que a gente sabe que enquanto mãe é tão difícil de você organizar, uma rotina, de repente aquela agenda que estava funcionando nos últimos tempos já foi inteira por água abaixo. E eu me vi numa situação no qual eu aumentei muito a cobrança comigo mesma. Por quê? Para mim foi difícil entender a ociosidade deles também e como isso não era uma falha minha ou do meu marido, né, como pai, e que como a gente não ia conseguir dar conta de suprir o que o mundo entrega quando eles estão no mundo. Então, assim, para eu ter essa compreensão, eu confesso que eu tomei, demorou para a ficha cair. Eu fiquei assustada no começo. Eu falei, bom, como que eu vou fazer para brincar, para oferecer um estímulo do ensino, porque eu sabia que eu não ia conseguir ensinar mesmo, né? Mas assim, o estímulo, como não, como fazer com que eles continuem encantados pela aprendizagem? Só que isso na teoria é legal, funciona. Na prática, dá uma embolada, assim, porque é isso, Padma, a gente mais uma vez lida com o nosso desejo da perfeição, e eu falo isso sobre mim, assim, uma coisa que a maternidade me mostrou é que eu buscava uma mãe perfeita que nunca ela ia existir, jamais. Então, quando eu achei que eu já estava superada disso, veio a pandemia para mostrar que, olha, você não vai conseguir de novo ser essa mãe perfeita, professora perfeita, cozinheira perfeita, amiguinha perfeita, educadora, não vai rolar. E você trouxe uma chave bem importante, então, que é abrir mão do perfeccionismo, né? É, olha, abrir Mães mão do nesse perfeccionismo. momento, né? Mães nesse momento vai ficar a louça suja. Eu tô Vai deixando ficar. de passar algumas coisas, isso porque eu nem tô passando algumas coisas. Passar para mim hoje, o significado de passar é tirar da máquina, esticar com a mão e pendurar o mais liso que eu conseguir, porque dali vai para a gaveta. E eu estava vendo na sua história também, Priscila, que parece que tem um grau de complexidade maior, porque você também está com a família dos seus pais na mesma casa. Isso, Como tá isso. isso? Olha, tá do jeito que consegue, né? Nós estamos assim, na verdade, o que aconteceu? Eu tava com uma peça rolando, né, em cartaz, a gente estava viajando, do comecinho de uma turnê que eu tinha fechado até junho, e que é um projeto super legal, que é o Viagem Teatral do SESI. Então, são várias cidades do interior e nós já tínhamos esse contrato fechado no finalzinho do ano passado para começar em março. Deu tempo de fazer 2 finais de semana em Ribeirão Preto e pandemia, tudo cancelado. De repente em casa. E de repente também a empresa do meu marido, todos em casa. Escritório, não mais. A gente acabou vindo para casa dos meus pais, que é no litoral, na praia, né? Mas vem com os desafios da convivência também de muitas pessoas juntas, assim, né? Então, o que eu acho não sei nem o que eu acho, é que é um exercício de um não invadir o espaço do outro, sabe? E aí, estando aqui na praia, no litoral, teve uma noite que eu estava sentada ali na varanda, pensando sobre tudo isso que estava acontecendo e com muita saudade de atuar já, assim, uma vontade de fazer arte, sabe? Algo que me tirasse dessa vida que eu não queria viver agora, nesse momento, né? Imagina, de uma turnê para ficar em casa, eu não queria viver essa vida agora, de ficar em casa cuidando das tarefas domésticas com a família inteira. Era uma coisa que foi começando a me sufocar, apesar de todo o amor, mas foi difícil, assim. Então, eu simplesmente liguei a câmera do celular, posicionei na cozinha, que eu acho que era o ambiente no qual eu mais ficava nos últimos tempos, e ali eu comecei a falar para a câmera
ou quase como uma caricatura de mim mesma, né? Mas criando uma personagem. Ainda são o quê? 00:35 e eles já estão dormindo. É desse tempo, daqui até 6 da manhã, ver uma série, ler um livro, cozinha, né? Você não queria aprender a fazer aquele prato lá com limão siciliano? E, ao contrário do que eu imaginava, no início, eu quis gravar um vídeo sério. E virou totalmente um vídeo de humor, né? Foi quando eu decidi e não tive o pudor de colocar para fora as coisas que estavam realmente me incomodando, mas de uma maneira leve. E ok, é isso que está acontecendo, né? A quarentena tá ótima. Como eu gosto de tomar banho ouvindo música. É tão bom, principalmente quando não é galinha pintadinha. E aí foi muito legal, porque nasceu a personagem da mãe amorosa, que na verdade é uma caricatura das dificuldades de ser mãe. Então, tudo aquilo que todo mundo passa diariamente, né, na sua intimidade, um pouco mais escancarado. E aí foi isso que aconteceu. Então, eu acho que essa convivência com a família geral, de estar na casa dos meus pais, teve esse grande bônus de me colocar em movimento para arte de novo, assim, de me experimentar num certo stand-up, por aí a gente pode chamar. E você trazendo uma outra chave, assim, que é você então precisar se expressar de alguma forma, né? Porque mãe, nesse momento, pode ser que você está passando por algo difícil, assim como a Priscila, imagina, indo para o mundo, fechou a turnê, aquela alegria, né? De repente, não tem mais turnê. Vamos ficar em casa e afazeres domésticos. E tem muitas mães que realmente, né, trabalham e acaba vindo para o mundo que realmente não está acostumada. Então, também é importante você não se cobrar, mãe, não se cobrem, mães, porque é difícil mesmo. E como é importante achar um canal de expressão, um cantinho seu. Como que você faz para gravar esses vídeos, Priscila, com os 2 filhos? Eles já entraram no meio da gravação? Como que é isso? Não, eu gravo à noite. É quase como, sabe a pessoa que assalta a geladeira à noite que não quer que ninguém veja? Eu faço isso, só que só entrando na cozinha com o celular para gravar. Geralmente eu começo a gravar 00:30, 1h da manhã. E aí eu fico ali no meu trabalho, na minha criação, até umas 3 da manhã, mais ou menos, que é o horário que eles estão dormindo. Então, as histórias são suas, porque tem um que você fala isso, né? Meia-noite, meus filhos já dormiram, eu tenho até às 6 da manhã. É isso. Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei, que realmente foi a hora que a casa acalmou, assim. Aí me deu uma paz, sabe? Uma coisa tão, deixa eu olhar para mim um pouco. E aí, quando eu comecei a gravar, eu fui me percebendo nesse ambiente à noite, sabendo que eu tinha até esse horário logo cedo para fazer o que eu queria fazer, né? E é óbvio que eu queria era dormir, mas ao mesmo tempo eu queria um pouco a minha companhia. Então, eu acho que é o horário que eu pude me dar isso, assim. Eu não sei, Padma, tá tudo muito em construção ainda, assim, a pessoa que a gente está se tornando nesse momento, né? Teve um vídeo que eu falei, tudo que eu gostava eu já não gosto mais. E é um pouco, claro que mais uma vez é uma caricatura, mas é um pouco também do que eu tô passando, assim, eu acho que eu tô mudando um pouco até as minhas preferências, assim, coisas que antes eu valorizava demais, agora eu já tô aos gritos. Ótimo. Espero que não vaze. E coisas que, não sei, eu realmente estou mudando um pouco, assim, antes, quando não tinha a história da pandemia, eu achava que se eu não tivesse a ajuda que eu tinha, se eu não tivesse o esquema de vida que eu tinha elaborado, que tudo seria muito mais difícil, que talvez eu não fosse dar conta. Eu achava isso, sim.
Muitas vezes, quando eu pensava em algumas mudanças, eu falava, nossa, mas será que eu vou dar conta? Porque, nossa, 2, né? Não sei, crianças, e eu também com os meus próprios sonhos e buscas ainda por fazer. Eu sempre misturei um pouco, para mim sempre foi meio difícil separar a questão da maternidade dos meus anseios pessoais também, aquelas coisas que a Pri precisa, não a Pri mãe, né? Eu achava realmente que eu não fosse dar conta, e a pandemia mostrou que a gente dá conta. E a gente dá conta do mais difícil, que é realmente você criar e alimentar esse vínculo 24 horas com os seus filhos. Não tem uma pausa, não tem vou até ali ao cinema, vou dar uma relaxada, vou trabalhar, vou sair de casa e volto com coisas novas, vou estar um pouco renovada. Então não tem que achar espaço dentro da gente mesmo. Porque às vezes nem na casa, né? Você vai num cômodo, tem ali uma pessoa, eu que estou com a família, não tem esse espaço físico fora, tem dentro. Então, eu acho mesmo que essa questão do humor foi para eu abrir um pouco esse espaço e talvez também para me comunicar com o mundo. Eu tinha muita vergonha de falar sobre as minhas... como é que eu vou falar? As minhas sombras, não é sombras, as coisas do qual a gente não se orgulha, nossas falhas, né? E através do humor com essa mãe, eu fui conseguindo falar um pouco dos meus fantasmas em relação à maternidade. E aí, quando você coloca com humor, eu acho que as pessoas vão se identificando um pouco, porque quando a gente coloca muito sério, esbarra no politicamente correto, né? E é muito feio você falar que em alguns momentos você vai para a despensa porque você não aguenta a convivência. Se você falar isso de uma maneira muito dramática, assusta, fala, nossa, que pessoa horrorosa. Mas se você fala isso com humor e leveza, eu acho que vai causando um pouco mais de identificação. E a verdade é que não existe, eu acho, não sei, a verdade para mim, né? Não existe um ser humano que não precise da sua solidão um pouco, assim. Que bom que você conseguiu esse espaço, né? Esse tempo. É. Esse tempo da meia-noite às 6. Um grande tempo, meia-noite às 6. Corre. Corre que passa rápido. Eu tô aqui me lembrando de um dos seus vídeos quando você conta a cena do seu pai lavando a toalha na piscina. Que eu imagino que na hora que você viu essa cena, né, que putz, né, o que tá acontecendo? Mas que talvez a minha sensação é que essas dificuldades têm um lugar dentro de você que está com um caderninho anotando, bom, isso é material. Queria ouvir um pouco sobre esse abrir o processo criativo dentro dessas dificuldades da rotina, se isso foi mudando até o seu jeito de lidar com o dia a dia. Nossa, Nath, muito, muito. Isso mudou num grau assim, que eu acho que eu nem imaginava quando eu comecei a fazer os vídeos. E, ao mesmo tempo, esbarrou em algumas questões. Primeiro, como os nossos pais vão mudando também de acordo com a idade. Então, por exemplo, quando eu saí de casa eu tinha 25, hoje eu tô com 37. Então já faz 12 anos que eu não fico diariamente com os meus pais. Para mim, enquanto filha, foi também um pouco de susto de identificar as pequenas manias que evoluíram, sabe, da parte deles na intimidade. Hoje mesmo, inclusive, a minha mãe, eu estava na cozinha e aí eu fui começar a fazer um camarão na moranga. Nunca fiz isso na minha vida, com 2 crianças para cuidar, vou fazer um camarão na moranga ainda, vamos ver se isso vai dar certo. E foi eu começar a cortar moranga, minha mãe, o que você vai fazer? Eu falei, vou cortar a moranga para fazer o camarão na moranga. Mas aí ela começou a falar algumas coisas de como ali deveria acontecer e eu não sei exatamente o que eu respondi para ela, mas ela virou para mim e falou, nossa, você é debochada, né? Mas ela não falou você é debochada como uma afronta, foi uma observação que talvez ela não tinha percebido ainda em mim que eu era debochada. E aí eu falei para ela, mãe, eu sou debochada mesmo. Eu também não tinha percebido isso, sabe? Então é um pouco... Essa é uma bobagem, mas que vai mostrando como a gente vai se reconhecendo um pouco também. E com certeza isso agora vai para os vídeos também. Metade das coisas que acontecem, talvez, que a gente dê grande relevância, se a gente parar mesmo para pensar,
só tem importância porque a gente dá, né? Porque talvez para o outro, para o mundo, pouco importa. E isso, essa questão dos vídeos foi me mostrando também. Se eu sou capaz de dar risada disso, talvez não seja tão grave assim, sabe? Talvez simplesmente seja uma coisa de atravessar isso. É isso, é debochado, sou debochado, ok. Bola pra frente, vamos fazer o camarão na moranga. Passou. Coisa que talvez antes teria virado uma discussão. E eu tô achando ótimo essas ferramentas que você está trazendo. Então, você começou falando do perfeccionismo, que vamos soltar, não tem jeito. Você não vai ser a professora que seu filho tem, você não vai ser a professora de canto, a pessoa que ajuda com a comida, com a limpeza. Não dá, não dá. Nós somos Não. uma, Uhum. né? Não adianta. Pronto. Então, nem vamos perder tempo sofrendo. Eu sei que é fácil falar, tá? Sim, né? Sim, mas não dá. Priscila tá trazendo aqui, gente, não vamos sofrer com isso. Segundo, tem que relaxar. Ou relaxa, ou enlouquece, né? Ou enlouquece, ou relaxa ou enlouquece. Ou enlouquece. Então, vamos relaxar. É possível usar humor. Porque parece que aí você vai vendo a coisa acontecendo, né, Priscila, como a Nath trouxe, e aí você vai criando humor daquilo, né? Exatamente. Você vai vendo com outros olhos. Talvez não seja É, assim tão grave quanto você imagina, não seja tão importante. Ok, meu pai quer lavar a toalha na piscina, então ok, né? É isso. sim. Então vamos rir, porque também, ou a gente ri ou a gente chora. É uma escolha, então vamos rir, né? Então vamos rir. E aí também uma coisa bem importante que você está trazendo, que você está achando mais espaço dentro de você. Então, durante agora esse momento tão desafiador, você está conhecendo o seu chão e você está ampliando. A sua mãe está conhecendo uma filha que ela não conhecia. Você está conhecendo uma mulher que você não sabia que existia Uhum. e está ajudando o mundo. Então, também mães, nesse momento, realmente é difícil, é forte, eu reconheço, mas também existe essa possibilidade de além, de descobrir uma nova mãe, uma nova mulher dentro de você. E com os filhos, eu acho uma coisa muito impressionante das crianças, e eu acho que todas as crianças têm essa capacidade de manifestar processos, às vezes, inconscientes dos pais. E isso é uma coisa que me choca desde o dia que meu filho nasceu. Foi, inclusive, até uma questão de muita dor para mim, porque é muito doído para uma mãe quando você vê o filho manifestando algo que você não tem o controle sobre, e que você ainda não entendeu como mudar ou como transformar, porque até então aquilo era desconhecido para você. Eu vivi muito essa situação no meu primeiro filho, assim. E eu tinha uma ânsia que eu não sabia se ele tinha mamado ou se ele não tinha mamado. E aí, o meu filho, nos primeiros dias, ele não ganhava peso. Nos 10 primeiros dias, desde que ele nasceu, ele só perdeu peso. E aí, teve um dia que eu fiquei amamentando ele da 1 da tarde às 4. No final, a hora que eu tirei ele do meu seio, eu tava com o meu seio, assim, chegou a sangrar. Porque já estava machucado, a amamentação no começo, para algumas mulheres, machuca. Para mim, machucou muito. E assim, quando eu tirei ele do meu seio, eu vi que meu peito estava com sangue, estava doído. Eu falei, até onde também eu quero chegar? Tô falando isso porque nessa quarentena, imagina, ele já tem 6 para 7 anos. Nessa quarentena, eu tive uma notícia inesperada de que eu estou grávida. E aí foi um susto para mim, assim. Eu fiquei 1 mês administrando essa história, né? Assim, antes de contar para os meus filhos. Eu queria que eles fossem os primeiros a saber. Mas eu também queria que quando eu contasse, eu estivesse num momento com isso muito resolvido dentro do meu coração, para que eu pudesse vibrar na energia deles também, né? E foi interessante porque nesse meu processo de aceitação, de viver de novo um parto, uma amamentação, eu
enquanto eu estava nesse processo, eles começaram a falar e a pedir um irmão, antes de saber que eu estava grávida. E aí, umas 2 semanas antes, isso ficou assim verbalizado na boca deles. E eles falavam muito: mamãe, pede para o Pai do Céu colocar uma sementinha na sua barriga. E aí, conforme eles foram falando isso, eu e meu marido, a gente só se olhava. Teve um dia que a minha filha, né, a Duda, ela falou para mim como se isso fosse uma coisa concreta. Ela falou: mamãe, agora que você está grávida, eu vou poder ajudar? E eu não tinha contado para ela que eu estava grávida. E ela falou com uma situação concreta, real. Isso me trouxe a presença desse bebê também, sabe? O quanto ele já estava presente e eu já tinha aceitado, já está aqui. Ele já está manifestando na família, na minha vida, na minha energia. Então, assim, eu acho que no dia seguinte que ela falou isso, eu fiz o ultrassom, estava tudo bem, estava com o bebê, foi o primeiro, e aí eu contei para eles. E aí, desde que eu contei, é muito normal, às vezes, da criança, eu acho, né, que ela deu uma regredida com a chegada do irmão, assim. E o meu filho, esses dias, estava sentado no meu colo e ele começou a fazer um movimento de mamar muito perto do meu seio. E aí ele falou para mim que ele sentia muita vontade de mamar, que ele tinha mamado pouco. Ele falou em palavras, assim, e aí eu entendi o quanto eles manifestam isso. Nem sei se ele mamou pouco, quer dizer, eu acho que sim, mas mostrou o quanto eu achava que ele mamava pouco, quanto eu coloquei isso em cima dele. E agora, com ele revisitando essa coisa de ser bebê, me falou. Então, isso dos filhos manifestarem essas sombras dos pais, assim, é uma coisa que geralmente me deixa muito surpresa, assim, porque vem com uma clareza, vem como um soco no estômago, né? Assim, é isso, pá, só você que não enxergou ainda, mamãe. É isso. Você está trazendo, é muito profundo. Que bom que você trouxe isso. Eu lembrei que esses dias eu estava atendendo uma mãe e ela estava reclamando da filha. A filha tem uns 4, 5 anos. Minha filha não para de berrar em casa, eu não aguento, ela tá berrando, porque é difícil também para a mãe, né? No meio disso tudo e a criança ali berrando. E aí a gente foi conversando e aí eu fui sentindo que, na verdade, quem estava com vontade de berrar era a mãe. E a criança, ela estava berrando pela mãe. E aí eu perguntei, você tá com vontade de berrar? Ela, muita, muita. E ela nem tinha se tocado, ela estava tão... Porque é normal, ela estava tão desconectada dela naquele momento, que é super normal. Como que no meio disso tudo ainda, às vezes eu vou ficar conectada comigo, né? Com tudo isso. E ela nem sabia que ela estava com essa vontade, mas a hora que eu perguntei, ela conectou. E então, a hora que terminou a sessão, ela deixou a filha um pouquinho lá com o marido, entrou no carro, foi andar de carro, colocou uma música alta e berrou muito. Daqui a pouco ela me manda mensagem. Berrei, aí passou tipo uns 2 dias, ela me manda outra mensagem. Minha filha não tá mais berrando, porque é bem isso que você tá trazendo. Então, mamães, é bem importante vocês saberem que até os 7 anos, os seus filhos vão estar mais conectados com o corpo emocional. O que você explicar não vai causar tanto impacto, que é o que a Priscila também contou, e sim o que você está sentindo. Então, ele vai pegar, os filhos vão pegar o que você está sentindo, vão acreditar naquilo, não no que você está falando. E também, às vezes, eles vão manifestar o que você está precisando. Então, às vezes, pode ser que você está brava com seu filho, que está ali inquieto, e de repente é você que está precisando de um espaço para você. Então, eu sei que às vezes a gente vai ficando tão culpado, olhando para a necessidade do filho e esquecendo da gente, mas a gente ajuda muito mais o filho olhando para a nossa necessidade, ajudando a gente, porque aí é um peso a menos para o filho. Eu agora nessa gestação, assim, me deparei com um sentimento de carência mesmo, assim, de muita sensibilidade. E eu tava, assim, com um nó no meu
peito, uma situação que eu não sabia muito bem que nome dar, e tentando disfarçar para os meus filhos, sabe? Tentando disfarçar mesmo, assim, como se fosse possível, mas tentando. E aí, o meu filho um dia me falou uma coisa tão linda, a gente estava andando de bicicleta, e aí ele falou, ai, que bom, agora eu posso olhar para esse seu rostinho lindo. Ele falou isso para mim. E aí também, depois, eu fui entender que ele fez um galanteio, sei lá, como se pode chamar isso, assim, ele quis me dar um carinho e tal, talvez para suprir um pouco essa carência que eu estava sentindo. E aí isso vem em duas coisas em mim como mãe, que aí eu tenho que trabalhar simultaneamente. Culpa por, de certa forma, recair sobre ele ou sobre minha filha alguns sentimentos que eu não gostaria que recaíssem, mas ok. E dois, também valorizar essa sensibilidade das crianças, né? É uma coisa que a gente, eu acho, como adulto vai perdendo e depois, em um determinado momento da vida, a gente identifica que perdeu e tenta resgatar. E tomara que não perca, assim, aí me deu esse desejo genuíno de realmente ter uma educação baseada, não sei, deixar que ele manifeste isso, mesmo que seja uma coisa que eu não me orgulhe, né? Não estava orgulhosa de estar carente, mas estava. Então, ok, faz parte da vida. E ele me mostrou que eu estava carente, que até então eu também não tinha entendido muito bem isso, assim. E aí conversei com meu marido, e meu marido também viu o quanto a gente também estava nos últimos dias, putz, ele trabalhando, e eu tentando lidar com as coisas, com a casa, quanto a gente estava distante e aproximou, sabe, muito nós dois nos últimos dias, só por esse comentário, que tem que fazer o galanteio, legal que meu filho fez, mas não precisa ser dele, né? Vem do marido, vem, enfim, vai movimentando o núcleo familiar como um todo. Isso é muito interessante, assim, de poder ter a sensibilidade de ver neles, assim. E é muito bom também não fazê-lo de louco, né? Porque às vezes eu vejo que a mãe tá carente ou ela tá triste, que são coisas totalmente normais, né? Quem não passa uma carência, quem não passa uma tristeza, uma raiva, e aí a criança pergunta: você tá com raiva? E a mãe fala: não, tá tudo bem. Você tá com medo? Não. Isso para a criança é muito pior do que a mãe falar: sim, tô com medo, tô triste, tô carente, porque aí certifica o que a criança tá sentindo, né? Uma vez eu li, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, que um grande papel, assim, dos pais, de você poder ajudar o seu filho a construir o esqueleto emocional dele. E aí, com eles, com os meus filhos, eu fui vendo que era uma questão de sobrevivência, eles aprenderem um pouco o que eles sentem, assim, e é mais do que isso. Quanto menos eu disfarçasse o que eu sentisse por julgamentos meus, né? Porque é difícil assumir que eu tô com raiva, mas mais benéfico seria para eles, né? Para eles compreenderem o mundo também, compreenderem a si. A criança nasce com esse canal tão aberto, né? Do que ela sente para aquilo que ela manifesta. É uma espontaneidade tão linda, mas tão difícil de lidar, porque a gente perdeu a nossa habilidade de fazer isso. Então, isso sim, eu acho que é o mais difícil de ser mãe. É lidar com esses sentimentos reais e imediatos, que você não tem como pensar. Simplesmente tem que reagir àquilo, assim, imediatamente. E na quarentena, isso fica, eu acho, mais aflorado ainda. Agora, uma coisa que ajuda bastante, assim, é quando o filho sabe, por exemplo, tá, eu tô triste, tô carente, mas pode deixar que eu resolvo isso, porque aí a gente vai ensinando que pode ficar triste. E a gente aprende na nossa sociedade que a gente não pode chorar, né? Que a gente não pode ficar carente, que a gente não pode ter raiva, que não pode sentir. E isso geralmente vem dos pais e a gente vai passando e nem para pensar, né? E a gente entra meio que no automático.
Eu fiz muito isso com a minha filha, e aí a minha filha chegou uma época que ela começou a perceber isso, e ela falou, mãe, eu vou abrir uma série. Aí eu falei, filha, que série? Vou montar uma série. Mãe, eu tenho o direito de chorar, porque às vezes... Aí ela já começou a pensar os episódios. Ela, como você, aliás, ela não fez, ia ficar divertido. Como você está fazendo com a mãe, ela ia brincando. Mãe, eu tenho direito de sofrer, deixa eu sofrer, deixa eu chorar. E eu falei, verdade, você tem esse direito. Você tem o direito de sofrer, de chorar, porque isso faz parte da vida, né? E às vezes a gente quer poupar, colocar ainda mais minha filha, assim, eu vejo o quanto que eu errei nisso com ela, porque ela perdeu o pai com 2 meses de idade, e uma pessoa no velório falou, agora você é pai e mãe, e eu vesti aquilo, você pai e mãe, minha filha não vai sofrer a perda do pai. Errei, né? Porque realmente fazia parte da vida dela, ela sofrer, perder o pai com 2 meses, por mais que é dolorido, difícil, mas ela tem estrutura para isso, né? E eu vejo muitos pais e muitas mães também não querendo que o filho sofra, né? Coisas que são inevitáveis aqui na vida, né? É mesmo. E é um sentimento, tão forte, é um sentimento de proteção, como se proteger dos sentimentos fosse protegê-lo de alguma coisa, né? Na real, não, é o caminho oposto, mas é muito difícil, assim, ver as frustrações deles também, apesar de serem tão necessárias, é tão difícil. E a gente achando o equilíbrio, porque às vezes eu também vejo pais que vão racionalizando e vão, já que tem que ficar triste, tem que frustrar, e aí não dá o amparo que precisa, né? Então, realmente, como é difícil ser mãe, ser pai, e a gente achar esse caminho do meio, assim, de tentar dar um conforto, uma estrutura, um acolhimento, mas não super proteger. Oi, difícil. Eu falhei, eu confesso que eu falhei nisso, mesmo sendo uma profissional da área, porque é difícil na hora ali, porque vão mexendo com as nossas questões também, né? Nós começamos falando do perfeccionismo e estamos fechando falando do perfeccionismo. Só nos resta se realmente eu errei como mãe, quem está assistindo vai errar também. Não existe mãe perfeita, gente, não existe. Né? Mas como eu falei, lógico que também, né? Porque não existe mãe perfeita que também, então vou fazer de qualquer jeito. A gente vai tentando achar esse equilíbrio, né? Bom, então, já que começamos e terminando sabendo que não é possível ser uma mãe perfeita, vamos lembrar que do chão não passa, né? Então, também tenho visto, assim, no grupo das minhas amigas que são mães, assim, essa aflição, assim, de não conseguir ser perfeito. Vejam os vídeos da Priscila, assim, é redentor. Até para mim que não tenho filhos, assim, eu falei, uau, né? Ufa, né? Então, acho que é isso. Agradeço muito, assim, Priscila, por você ter aberto com tanta honestidade e profundidade, assim, seus processos, a sua história, tudo que você está vivendo. E tô aqui ansiosa para ver seus próximos vídeos agora. Eu que agradeço, foi muito, muito bom esse bate-papo e ter esse espaço para a gente falar da maternidade e de contribuir, de certa forma, com esse raciocínio coletivo de ser mãe, as dificuldades em comum. E acho que falar sobre os fracassos, as conquistas, foi uma luz, né, nas nossas pequenas vitórias aí cotidianas enquanto educadores, mães, condutores aí de uma jornada para as crianças, que acho que o mundo precisa que sejam crianças de muita luz, de muita força daqui para frente. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Padma, pelo convite, pelo espaço. Também queria te agradecer, Priscila, muito obrigada, assim, repetindo as palavras da Nath, muito bom você trazer essa verdade, essa honestidade, assim, essa coragem. Então, até logo e até o próximo episódio. Boa noite a todos. Quer fazer uma cena rapidinha com seus filhos, Priscila? Ai, quero. Deixa eu chamar eles. Peraí. Você tá certa disso? Vocês têm o que para fazer daqui até as 10 horas da noite? Que eles só
Peraí. Ai, Tudo bem com vocês? Tchau. sim. Como que tá sendo ficar em casa, não ir pra escola? O que vocês estão achando? Que legal! Você vai ter um irmão? Menino, Sim. quantos dedos na tela? Tenho 10. Tenho 10. Tenho 5 no pé, 5 no outro pé, e 5 no outro pé, e 5 no outro pé. Dá 20. 4 pés. Não! Ah, que Eu tenho confusa. 80 pés. 80! Uau! Infinito pés. Nossa! Como você consegue andar? Como E você E você anda infinito. descalça? Você anda descalço ou você coloca sapato em todo? Eu ando descalça. Ah, bom, porque não dá pra pôr sapato em infinitos pés, Tem né? infinitos sapatos. Nossa! Ai, criança.